Em 92, desde 1992 ela já fazia vigília ufológica constantemente, tem um cabedal de experiência muito grande. Aí eu comecei a fazer as vigílias com ela e a gente começou a ver uma luzinha aqui, ver uma luzinha ali, né? 2003, 2004, 2005. 2005 foi o ano de pico, começou a intensificar em 2005. Comecei a ver direto, começou a acontecer coisa direto, entendeu? Começou a ficar mais, vamos dizer, a coisa começou a ficar mais próxima, né? Até que em 2006, 2007 eu comecei a ter, assim, realmente, assim, minha primeira experiência de abdução, que foi, que a gente chama de visitação noturna. Visitação noturna é quando você está no seu quarto, né? E o ET aparece, porque ele não tem necessidade de te pegar no mato ou de te pegar na estrada, porque ele consegue atravessar a matéria sólida. Pelo fato de ele conseguir dominar essa questão de atravessar a matéria sólida, ele não tem nenhum, você não tem como se fechar, não tem como se impedir que ele entre no seu quarto, na sua casa, né? Isso é constantemente relatado. Então isso foi a minha primeira vez. E a partir daí, depois uma sequência de experiências, entendeu? Com extraterrestres, que foram os Greys primeiro e depois os reptilianos. Aí entra uma parte meio espiritualista do negócio, porque o reptiliano veio para mim e falou que eu era a reencarnação de reptiliano, que eu estava no corpo humano, mas que eu não era realmente humano de verdade, que eu estava mais ou menos travestido de gente, entendeu? Então, e que quando eu morresse eu tinha a liberdade de escolher entre continuar no mundo, vamos dizer, humano, ou voltar para eles. E eles falam que a reencarnação é uma coisa real e que a gente reencarna mesmo. Isso é uma parte do que eles falaram para mim, né? Se eles falaram para me agradar ou para ganhar a minha amizade ou se eles me enganaram, é uma outra história, mas que eles realmente falaram isso aí para mim, falaram. E aí depois eu comecei depois eu escrevi o livro, depois eu fiz a aparição no programa do Jô Soares e tudo mais. Hoje em dia, eu tenho mais de 2.000 amigos em redes Facebook, Google+, aquelas coisas. E eu descobri que eu não sou a última Coca-Cola do deserto. Tem um monte de gente na mesma situação. Centenas de pessoas pelo Brasil inteiro e no exterior. Tem amigos meus do Japão, tem amigo meu no Acre, tem no Sul um montão, no Minas um montão, Centro-Oeste um montão, Nordeste um montão. Todos eles falando isso. O ET falou que eu era a reencarnação de não sei o quê, o ET me visita, o ET fala que eu sou parente. E isso se tornou uma coisa extremamente comum, entendeu? E eu descobri que parecia ser uma coisa exótica, diferente, que eu era o único, mas eu fui ver que era, não vou dizer normal, mas frequente. Tá bom? Já conseguiram lá? Ele só vai chamar ela para pegar o controle do projetor. Tá legal, tá legal. E alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Ele é uma luz? Como é que ele apareceu no teu quarto? Não, quando aparece no quarto é o seguinte, o extraterrestre ele tem alguns poderes, assim, tem algumas habilidades que é da tecnologia deles. Uma delas é apagamento de memória. Então você sonha que você pensa que você está sonhando, você acorda com muito esquisito no dia que você é abduzido. Você lembra de um flash só, eu vi os seres, eu vi os Greys, eu vi os reptilianos, mas eu via muito breve. Porque eles não conseguem, porque eles jogam em você um sedativo, entendeu? Tum, e você cai. Então você lembra só. Você já fez endoscopia ou alguma coisa assim? Alguém já fez? Você já injetaram dormonide em você? E aí você descobre que você vê o médico, mas você não lembra direito da cara. Você acha que você viu, você não tem cenas que você não tem certeza se aconteceram ou não, se você falou certas coisas ou não, entendeu? Agora, também existe uma outra coisa em ufologia, que é o ET Ômega. O Ômega é um ET, é uma manifestação ufológica na tipologia, na classificação de ET, quando o ET aparece na forma de luz pura. Entendeu? Se você vê uma forma que parece uma forma humana, mas é só um halo de luz, ou às vezes só uma luz falando com você, sei lá, a gente chama isso de ET Ômega. Porque alfa seriam os Greys, os baixinhos, cabeçudos, beta seriam os que têm aparência humana, né? Com aquela aparência mais ou menos humana, pode ser
totalmente humana ou às vezes humana com diferenças, né? Vamos supor um nariz diferente, uma orelha diferente. Depois você tem os extraterrestres que são, vamos dizer, gama, que seriam os que não parecem humano, parecem inseto, parecem réptil, parece aquele Chewbacca da Guerra nas Estrelas, peludo, e outras coisas esquisitas que aparecem também, seres totalmente queimados, assim, com forma, uma pele estranha, entendeu? Existe uma série de coisas estranhas. Agora, por exemplo, se aparece só um ser luz, a gente chama de ET ômega, tá? Isso também é bastante frequente. Até a gente, assim, quando vai evoluindo na ufologia, vai ouvindo os relatos das pessoas, você vai ficando, em vez de ficar com mais certeza, você vai ficando cada vez mais confuso. Então, por exemplo, no começo eu achava assim, existe uma raça ômega, existe uma raça reptiliana, existe uma raça Grey, existe uma raça... Mas a gente descobre que eles podem, por holografia ou por algum tipo de ilusionismo, se travestir uns dos outros. Então você não sabe mais com o que está falando. A gente não sabe se eles todos podem tomar todas essas formas. Isso é uma das coisas mais malucas da ufologia, que você começa a perceber que você não tem uma forma fixa, que ele pode se apresentar como ele quiser, porque ele pode te enganar facilmente. Quer falar uma coisa? Sim, talvez seja por isso que a mídia brasileira não leva muito a sério esse assunto. A gente percebe, eu que acompanho no YouTube, algumas programas de TV já, você percebe que parece que eles querem tapar, esconder alguma coisa, não sei qual motivo. Então, a gente vai caminhar no sentido da coisa ser mais explícita ou vai ficar assim por muito tempo? Eu acho que vai ficar assim por muito tempo pelo seguinte, o ser humano tem necessidade de controle. E o ET é um assunto que foge do controle. Primeiro porque ele é muito pastoso. O assunto, por exemplo, uma hora ele se manifesta como luz, ele entra no teu quarto, ele entra na sua mente, ele fala com você, ele se materializa, se desmaterializa. Ele não está sujeito, ele não teme os armamentos humanos, ele não teme a Força Aérea Americana, ele não teme os armamentos nucleares. Ele pode entrar na casa das pessoas a hora que ele quiser, ele pode tomar a forma que ele quiser, e isso assusta muito as pessoas. Então, assim, os governos não tem poder absoluto sobre isso, então eles não querem comentar uma coisa sobre a qual eles não têm controle. E que eles não... tem uma ciência tão avançada que parece magia, mas não é. É uma ciência num grau. Por exemplo, eles conseguem olhar para você e ver seus pensamentos, sua infância, sua sexualidade e tudo mais. Olhando para você, entendeu? Então, do ponto de vista humano, ele é clarividente. Não, mas ele tem uma máquina que faz isso. Ele consegue atravessar a parede sólida, ele consegue quebrar a interação molecular e atravessar um muro de concreto, né? Que nem um fantasma, mas é uma tecnologia. Mas pra gente parece uma magia. Mas caminhamos para isso, né? Daqui, sei lá, 100 mil anos, entendeu? Então, por exemplo, isso incomoda o governo de qualquer país, incomoda as instituições religiosas, incomoda qualquer um. Porque você não tem a capacidade de lidar com eles, você não tem controle sobre eles. E o ser humano gosta de controle. Se você não tem controle sobre os ETs, você fala assim, isso não existe, isso delirou, isso é uma bobagem. É uma coisa muito anárquica. Ele chega para você e fala assim, coisas para você que ninguém tem como impedir. Né? Certo? Assim, uma coisa desse, muito escapa do controle. Né? Quer falar? Tem alguma ideia das intenções deles, por exemplo, do porquê eles apagariam a memória das pessoas com quem tem contato? A intenção de apagar a memória ou a intenção deles vir para cá? As duas, digamos, são duas perguntas. Começa por um. Pode ser a de apagar a memória. A intenção de apagar a memória? A intenção de apagar a memória é a seguinte, quando você vê um ET, eles são muito experientes com a biologia humana. E quando você vê um ET, você fica muito assustado. Eu não vou dizer para você, quando eu fui abduzido pela primeira vez, que veio o Grey, eu só lembro da cena, entendeu? Que eu acordei, né? Tá escrito no livro, mas assim, quando eu acordo no dia seguinte, eles tinham apagado a memória, mas eu fazia assim, entendeu?
porque eu só tinha um ato reflexo da luta contra eles, né? E depois a gente faz, eu com a Cássia Faria, não foi com o Renato, foi um outro antes. Bom, eu fiz uma regressão de memória com um especialista, né, para a gente abrir a caixa preta das memórias apagadas, né? E aí foi assim, eram 3 horas da manhã, eu estava no quarto de hóspedes lá da casa em São Pedro, né? Pelo banheiro entraram os 3 Greys atravessando a parede. Eu comecei a gritar já nessa hora. Aí eles acenderam a luz com aquela... Eles têm um negócio que também eles não acendem a luz, eles acendem a luz, a gente não sabe como fica claro. Quer dizer, são as tecnologias deles que são esquisitas, as coisas ficam claras sem ter lâmpada. E eu olhei para aquilo e estavam lá os 3 Greys com aquelas cabeçonas e aqueles olhos, uma roupa preta, aliás, parecida com aquele ali, ó, preto com uma faixinha verde limão. É, você ali. E aí, cara, e eles olharam assim pra mim, um falou assim, eu sou médico, e o outro falou assim, os outros estavam armados, eram guardas. Aí ele falou assim, isso é um exame médico. E eu comecei a ficar assim, só um minuto. Só pra... Eles falavam em português? Não, eles falam telepaticamente, mais uma coisa esquisita de ufologia, você nunca conversa com o ET. Ele olha pra você e você entende o que ele está pensando. E por isso que não precisa não ter a barreira idiomática. Pode falar, tanto faz se você é chinês ou brasileiro. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, olha, apontou as coisas e falou assim, olha, esse comportamento vindo de você, sendo você quem é ridículo. Se recomponha. E eu falei assim, para com essa palhaçada. Assim, olha, quer saber uma coisa? A gente encheu o meu saco. E aí ele pegou, eles têm um bastão hipnótico, sei lá, tipo aquele Men in Black, aquilo bem inspirado da ufologia mesmo. Ele apontou para mim e falou assim, sonha que isso é um sonho. Entendeu? Você vai sonhar que isso é um sonho. Né? Então eu comecei a sonhar que estava sonhando com ETs. Entendeu? Por exemplo, tem uma cena que eu levito, né? Eles pegam assim, fazem eles suspendem as pessoas, né, para levar para a nave, assim, como se fosse uma maca, mas, né, entendeu? Então eu sonhava que tinha um velhinho nos Estados Unidos voando e que eu estava vendo. Mas quando você faz a hipnose, você vê que era você mesmo. E que existe uma coisa que se chama de screen memory, que é a memória tela. Ela encobre, por exemplo, muita gente é abduzida e começa a sonhar com coruja, começa a sonhar com um gato com olho preto, começa a sonhar com uma coisa esquisita, um bicho, um rato que tem aquele olho preto. Na verdade, ela está misturando o ET com uma coisa que ela entende. Entendeu? Isso a gente chama de screen memory, é um processo da mente para vencer traumas, porque o trauma é muito grande. Então, por isso que o ET, ele faz esse apagamento de memória, porque ele sabe que o dano psicológico é muito grande. Eu tive insônia por 4 anos, eu tomava Stilnox, né, para dormir, entendeu? Eu acordava todo dia às 3 horas da manhã, todo dia às 3 horas da manhã, eu acordava, como se estivesse esperando aquilo acontecer de novo. Quando que aconteceu a hipnose? Foi 1 ano depois, Você chegou a montar por exemplo, fizesse alguma coisa para eles chegarem até você? Não, então, como eu queria muito contato ET, eu acreditava em ufologia já a priori, eu não sou aquela pessoa assim que pagou para ver, queria ver se existia, eu sabia que existia e eu queria ver, então eu acreditava, então eu ia no mato para ter contato com naves. Porque é o seguinte, o que eu aprendi em 10 anos, a gente está em 2013, eu comecei em 2003, são 10 anos, eu tenho mais ou menos umas 3.000 horas de visível ufológica, 2.000, 3.000 horas, a gente precisa contar com precisão. É o seguinte, se você vai no mato para ver um disco voador, as pessoas têm a fantasia de que ele vai descer e o ET vai sair. Não é isso que vai acontecer. Você vai ver um flash, você vai ver uma besteirinha esquisita no céu, você vai ver uma bolinha voando lá longe, entendeu? Não aconteceu nada, Só que ele te filmou, entendeu? Quando você voltar para casa, que você vai começar a ter experiências. Porque ele filmou você e ele viu se você interessa por algum motivo. Aí aquele negócio vai começar.
Entendeu? Vai ter uma vez, 2 vezes, você vai começar a ter uma série de mudanças no seu comportamento, vai começar a ter uma série de sonhos esquisitos e tal, porque ele vai direto na tua mente. Raramente você... É muito raro, existe na ufologia casos da nave descer ou ET descer, mas é 0,01% do que acontece. Geralmente a pessoa avista alguma coisa e depois começa a ter sensações esquisitas a partir daquele evento. Entendeu? Não é da maneira como a gente imagina. A ufologia é uma coisa esquisita e muita gente não acredita porque ela é muito insólita. Você não consegue fotografar o ET porque ele não deixa, você não consegue fotografar a nave porque ela está na invisibilidade, você não sabe, você viu o ET mas acha que sonhou, entendeu? Você tem marcas físicas mas não sabe de onde vem, como foi feito. Então por tudo isso que realmente fica muito difícil, fica impossível provar a ufologia para quem é leigo. Né? Segundo eles, porque eles querem assim, né? Eles querem separar quem acredita de quem não acredita. Seria impossível, então, você trocar uma ideia com ele, conseguir lembrar? Não, você consegue, mas assim, geralmente você só consegue liberar essa conversa na hipnose. Por exemplo, o que está no meu livro é o que veio da hipnose. Não tem como tu lembrar normal, sem... Será? Não teve casos que aconteceu assim? Raramente. Eles acham assim... Tem umas histórias, né? Que coisas que ETs falaram para pessoas. Por exemplo, falaram assim que 5% da humanidade era contatável. O resto era incontatável, era inútil para eles. E que desses 5%, uma pequena porcentagem suportaria a olhar para o ET. Entendeu? Suportaria estar perto deles em sã consciência. Isso é extremamente difícil. Porque você se assusta muito. Mas é muito. Porque você sabe que aquilo ali é uma coisa que não é humana, você sabe que aquilo é uma coisa que não é terrestre, e você não sabe o que aquilo pode fazer para você. Então o medo que você sente é infinito. Então existem casos de pessoas que morreram, entendeu? Assim, vendo o disco voador chegar, morreu do coração, infarto. Então o objetivo deles não é matar você também, entendeu? Né? Você quer falar alguma coisa? Eu queria perguntar se tem alguma coisa a perder. Tem sim. Tem casos de mutilação, tem casos de pessoas que foram encontradas mortas depois de ter aparecido no disco voador, né? O caso mais grave é o caso do Guarapiranga, que aconteceu na represa de Guarapiranga. Teve um homem que aparentemente foi retalhado vivo, né? Por coisas, máquinas assim, de precisão cirúrgica, lasers, né? Então a gente poderia pensar assim, ele foi retalhado por bandido, mas a perfeição dos cortes e a estranheza, porque tiraram o maxilar dele, tiraram o intestino dele por um furo, né? Tiraram os olhos, né? Então, e existe muita mutilação de animal, né? A Linda Moulton Howe, dos Estados Unidos, é uma grande especialista. O curitibano Carlos Machado é o maior especialista brasileiro em mutilação animal. Tem muito nas fazendas, em todos os estados do Brasil, aparece bicho sem sangue. E você vê que o animal não lutou, não teve violência, como se fosse um morcego hematófago, mas tirou todo o sangue do bicho, totalmente. Chupacabra, né? Como se fosse a gente não acha bem que é um chupacabra, a gente acha mais que que eles precisam daqueles elementos para fazer alguma coisa. Por exemplo, precisa do sangue dos animais, ou para se alimentar, ou para preencher as incubadoras, para fazer os exames de biologia, genética, alguma coisa que eles precisam de sangue de bicho. Então aparece cachorro, cabra, por isso que chamam de chupa-cabra. A cabra está lá seca, né? Como se fosse uma múmia, né? Mas tu acha que eles estão aqui mais para estudo? Eu acho que os ETs eles estão aqui para tudo que você estaria num outro planeta. Eles podem estar aqui para roubar, eles podem estar aqui para estudar, eles podem estar aqui para influenciar, eles podem estar aqui simplesmente de passagem, dando uma paradinha para ir para outro lugar e se abastecer de água. Crop Circle? Crop Circle. Você acredita em Crop Circle? Alguns parecem ser incríveis. Mas por que não tem Crop Circle? Tem Crop Circle aqui? Já teve alguns, mas bem simples. Por quê?
Por que o crop circle brasileiro é subdesenvolvido e o crop circle inglês é chique? Por que o crop circle inglês tem desenhos e tal, e os crop circle brasileiros só uma rodinha? Teve no Rio Grande do Sul, teve no Mato Grosso, mas é sempre simplesinho. O que você acha? Eu não acredito em crop circle. Eu não acredito em crop circle porque, primeiro, eu acho que ele não precisa se comunicar dessa forma. Em segundo lugar, eu não acredito em crop circle porque ele só acontece em país muito bem desenvolvido. Você já foi para Versailles? Você já foi para a França, para os castelos e tal? Você já viu a jardinagem que eles fazem? Entendeu? Eles conseguem desenhar na grama e tal. Né? O brasileiro não sabe fazer isso. Né? E por que não tem crop circle na Índia? Só tem na Inglaterra? Por quê? Eles gostam de inglês? Eles gostam de chá? O que é? Entendeu? Eu não acredito. Pirâmide deve ter sido construída por os ETs. Sabe o que acontece? Os homens antigos, já vou chegar com você. Os homens antigos, as civilizações antigas, no tempo dos maias, no tempo dos egípcios, a gente vai falar disso. O ET não tinha medo dos homens naquela época, porque os homens não tinham civilização tecnológica. Então eles podiam se apresentar como deuses e serem adorados como deuses. Então, fala assim, olha, eu sou um deus e eu consigo levantar pedras de milhares de toneladas. E os egípcios falaram assim, nossa, o senhor é um deus. Entendeu? Então, por exemplo, era muito mais fácil a relação do ET com o homem, porque o homem não conhecia o conceito de ET. Hoje em dia, se você falar assim, tem um ET aqui na FURB, sei lá, preso ali, entendeu? Você vai pensar assim, vamos dissecar, vamos prender, vamos extorquir informação, vamos interrogar, vamos entregar para os militares. Então é perigoso para eles hoje em dia. Naquele tempo não era. O ser humano era mais inocente, então era menos perigoso. Por isso que os maias, por exemplo, se você for para a Bolívia, eu já vi isso. Na Bolívia, no Peru, se você falar assim, los dioses, onde estão os dioses? Eles vão lá e te levam, assim, no mato, assim, lá passa a escovadora, tem luzes lá estão os dioses. Né? Os deuses estão lá. Eles entendem que aquelas luzes são deuses. É como, por exemplo, também no interior do Brasil, se você, aqui acho que nesse estado, em qualquer outro estado, é assim, se você perguntar para uma pessoa muito matuta, ela fala assim, é a mãe do ouro, é a mula sem cabeça, é o capeta. Então, assim, por exemplo, ela não tem uma interpretação ufológica e não representa perigo para o ET. Agora, a partir do momento que o humano tem nave espacial, que o humano tem laser, o humano tem, e ele está a fim de roubar coisas do ET. Porque o que o ET mais tem medo? O ser humano no espaço. Isso seria a pior coisa para eles que eles não querem. E que você roube um UFO e descubra como se faz. Entendeu? Por isso que o extraterrestre evita ao máximo esse contato aberto. São egoístas, né? São bastante egoístas. É que assim, por exemplo, que se você soltar o ser humano com nave, entendeu? É uma espécie que certamente vai dar problema. Né? Mas já existem relatos de que o ser humano, o governo, já possui essa tecnologia, né? Mas será que tem a autonomia igual de um UFO de ET mesmo? Um deles mesmo é pelo próprio caso que aconteceu em Roosevelt, né? Onde caiu uma nave, e há vários relatos, fatos, documentos que comprovem que realmente o ser humano conseguiu captar, né, a nave e seres que estavam nela. Né? Pode pegar a nave e pode pegar o ser, mas pode faltar certos truques para fazer você ter autonomia para cruzar o espaço distante. Entendeu? Você pode até fazer uma nave. A gente fala de UFOs humanos, né? Discos voadores humanos, que podem ir daqui para ali, assim, mas eles podem chegar no Brasil dos Estados Unidos em 5 minutos, mas eles não chegam em Plutão, entendeu? Quer dizer, ele não tem o poder do outro. Um por vez, você. Aquela teoria era os astronautas deuses. Eram os deuses astronautas. Era os deuses astronautas. Teve no Brasil recentemente. Vai sair. Teve aqui, inclusive, em Floripa. Em Floripa, não. É mesmo, olha. É muito simpático, ele fala com o pessoal com uma boa. Tu acha da influência deles, dos maias, aztecas, e também tá falando da linha, teve naquela linha de Nazca, né, no Peru. A linha de Nazca. A linha de Nazca praticamente é um mapa, né, dos ETs pousarem, né. Uhum. Claro que isso é verdade. Isso a gente chama isso aí de ufoarqueologia. Ufoarqueologia é um ramo da ufologia, onde você tem o estudo das evidências do passado. Eu tinha muitas fotos aqui de ufoarqueologia.
né? Puma Punco, né? Já foi lá? Hã? Foi em Puma Punco? Foi lá? Não fui para o Puma Punco ainda, mas assim, não precisa ir para ver que é coisa... Primeiro que Puma Punco, né? Ela tem uma aparência industrial que não condiz com a arte pré-colombiana. Quando você olha, não é só o fato dela ser cortada a laser, as coisas parecem ser cortadas a laser, as pedras, além de elas serem gigantescas e cortadas a laser, elas têm uma cara de um bunker, uma indústria, uma usina, que aquilo não tem cara da arte peruana, maia, inca, azteca, entendeu? Por exemplo, o Tiahuanaco, que está logo à frente, é um templo que foi construído em homenagem a Puma Punco. Então você olha para Puma Punco e você sabe assim, Puma Punco já era um mistério para eles. E aquilo não é normal e aquilo não faz sentido na história da humanidade. Porque, por exemplo, o Stonehenge, são pedras, né? Agora, o Puma Punco, ele tem encaixes, ele parece uma... Sei lá o que parece aquilo. Até, inclusive, vários cientistas tentam brincar com maquetes das pedras para tentar descobrir onde encaixa o quê. O que é o quê, né? E nunca fecha um quadro. Para que servia aquilo? Aquilo não forma nenhuma parede de templo, de castelo, de nada lógico. Dentro da lógica da época, né? Que mais? Quem tinha levantado a mão? Você, fala. Falou um pouco dessa questão dos interesses que você estabeleceria com os humanos e dos humanos também. Mas como a ufologia hoje ela vê essa questão, por exemplo, entre talvez diferentes raças de ETs que podem dominar tecnologias diferentes uma da outra? Existe alguma estudo para verificar se eles podem ter algum tipo de interesse entre eles, descartando uma relação com os humanos? Não, eles têm a relação entre eles, a diplomacia deles, e eles têm a relação deles com o humano que eles pretendem com o humano, é diferente. O que você quer, poderia especificar? Porque você falou, por exemplo, que, não sei, eu sou um pouco leigo, mas da forma, por exemplo, existe uma relação, então, da forma como a gente estuda os alienígenas, mas também pode haver, por exemplo, sei lá, determinada raça, então, ela trata uma outra raça de tal forma. Certo. Os cuidados que ela tem perante o ser humano, os interesses seriam diferentes entre as outras raças. Que é aceito, né? Que é mais aceito. Existem teorias diferentes sobre isso daí. O que é mais aceito hoje em dia é que existe a Confederação Galáctica, né? A Federação Galáctica, que é a sede nas Pleiades, né? Que é a terra do Ashtar, aqueles loiros nórdicos, né? Que tem cara de alemão, aqueles caras loiros, né? Aquela raça ela lidera uma coligação de planetas humanoides. E existe a segunda confederação, ou anticonfederação, que quem manda são os reptilianos, né? E que não é muito amigável para o ser humano, né? Que não tem simpatia pelo ser humano. Então, assim, por exemplo, a verdade mais aceita é que existem, na verdade, dois grandes partidos nessa área da galáxia e que disputam o destino da Terra, né? Fazer da Terra um membro dessa ou daquela associação, né? Então, por exemplo, o que aconteceria se a Terra se aliasse à Federação Galáctica, né? Aos Pleiadianos, né? Por exemplo, os Pleiadianos, eles não gostam de dar tecnologia, eles querem uma harmonia social perfeita para fazer isso. Então a Terra ia esperar muitos séculos para poder ter naves e tudo mais. Se os reptilianos ganharem, eles são tirânicos, eles são imperialistas. Então falam assim, vocês são uma colônia, vocês ganham as naves, mas tem que obedecer a gente em tudo. São simplesmente uma colônia. Então vai ter nave, vai evoluir tecnologicamente de uma forma fabulosa, mas vai ser uma raça que obedece, né? Então, por exemplo, depende de cada extraterrestre tem uma intenção diferente. E tem uma coisa engraçada que a gente descobre nas hipnoses e nas conversas com os abduzidos,
de que o ser humano tem que dar a concessão, que, por exemplo, que é o ser humano terrestre que dá concessão para A ou para B, que eles não podem tomar força, é uma lei, a humanidade tem que se entregar para alguém, para isso acontecer. Então assim, a gente aceita isso, né? É muito curioso esse negócio. Oi? Os dois, porque assim, você ao mesmo tempo que você é um rato, para eles uma criatura primitiva, mas ao mesmo tempo é o dono do lugar. É como por exemplo os aborígenes, os indígenas e tal, existem leis que protegem, entendeu? Embora eles por si não tenham força para se defender, mas tem a reserva. Tem as confederações, né, que regem como é que os mundos evoluídos interagem com os mundos primitivos. Tem uma legislação nesse sentido. Você falou de sangue, né? No caso, assim, pelo menos eu vi no YouTube, no caso do chupa-chupa. Chupa-chupa do Pará e Ilhas Colares. Isso. Acontece, não aconteceu não, acontece. ET rouba muito sangue humano e sangue de bichos. Pra quê? Eles falam que Grey toma sangue. Eu particularmente acho que, na verdade, existe o projeto de hibridização. Os extraterrestres, a gente tende a acreditar em ufologia que o DNA, vocês que são da biologia podem me rebater o que eu vou falar, se é absurdo demais. Fale. Gente, desculpa aí a demora, os problemas no começo ali da organização. A gente não conseguiu coletar assinaturas de quem foi se inscrever na hora, tá? Deu uma batida lá na 470, fiquei 30 minutos parado, vindo para frente e para trás. Peguei um desvio, consegui ainda chegar aqui um pouquinho atrasado, mas cheguei. Seguinte, quem não pagou as inscrições, por favor, pague na saída. O pessoal das instituições que a gente fizer a doação do dinheiro agradece, tá? Não é pra gente. Bom, teve um problema, além desse problema do atraso, teve o problema do retroprojetor que não ligou, a gente estava sem o controle, agora ele trouxe ali, resolveu pra gente. E a gente vai começar agora a falar sobre a parte que ele preparou. A parte mais preparada. Obrigado pela presença, viu, gente? Desculpa mesmo esse probleminha de organização ali. Infelizmente hoje atrasou tudo, o voo dele atrasou 1h30, atrasou na Henrique Record, que eu levei ele para dar uma entrevista, então atrasou muita coisa. Beleza. Bom, é o seguinte, Chico Pediatra, STS Nós, eu trouxe 2 PowerPoints, não sei se vai dar tempo de passar os dois. Fala. Sobre o sangue. Não, eu queria dizer assim, se vocês acham, essa é uma pergunta para vocês da biologia, se vocês acham que o DNA pode ser o mesmo por todas as partes do universo, se os elementos químicos são os mesmos, e a linha de evolução de Darwin poderia se repetir nos outros planetas de uma forma igual, né? E o DNA, porque, por exemplo, os extraterrestres fazem experimento de cruzamento deles com o humano, então tem que ter o mesmo DNA, necessariamente, né? Então, por exemplo, por isso que eles têm as incubadoras, por isso que eles precisam do plasma sanguíneo. Então, por exemplo, a gente está baseado nesse fato, esse fato sendo verdade, o DNA é uma molécula da vida no universo inteiro, idêntica. Então, por exemplo, se vocês acham que isso é plausível, se vocês acham que isso é absurdo, né? Oi? Naquele documentário, tem um militar que fala do pensamento militar. É o coronel Irangê, né? Ele faleceu, né? Misteriosamente, né? Eles coletam justamente para poder fazer análise para não sofrer com doenças, por exemplo, no caso da invasão, como aconteceu quando os europeus vieram. A teoria que veio era que, assim, para salvar a cara dos ETs, era que era para fazer uma vacina. E os ETs queriam proteger a humanidade fazendo uma vacina. É uma interpretação. Porque outros podem dizer assim, eles gostavam de beber sangue humano e chuparam sangue. É muito difícil você determinar a intenção de ET, você determina o fato que aconteceu. A pessoa foi abduzida, eles tiravam do seio da mulher, porque eles queriam, parece que alguma coisa com hormônio, por isso que dá a impressão que é para usar uma incubadeira, entendeu? A gente vai começar, mas fala aí. Existem assim, cenas, né? Por exemplo, a deusa Bastet, o deus Sobek do Egito, que é um crocodilo e tal, existem imagens, né?
Mas aí você precisa ver se é mitologia, aí a gente vai entrar nisso. Que mais? Vamos começar? Ó, Pumapunco, Bolívia. Isso é Pumapunco. Isso está perto de La Paz, tá? 500 depois de Cristo. E Tiahuanaco é muito mais recente, aquela Puerta del Sol é muito mais recente. E na verdade foi construída em homenagem a essas ruínas de Pumapunco que já estavam lá 500 anos antes. Olha, eu não consigo olhar, além dessas coisas serem cortadas a laser e serem de uma pedra duríssima que hoje você não conseguiria reproduzir tão bem, e elas virem de lá de baixo e estarem lá em cima, porque a Bolívia é toda montanhosa, isso são dois fatos absurdos, mas até você pode pensar assim, os escravos trouxeram, os escravos talharam, mas eu olho para isso, não faz sentido na arte pré-colombiana, não faz sentido eles usarem tanto esforço para fazer uma aparência tão industrial, tão prosaica. Faça o seguinte, por favor. Para que isso? Entendeu? Parece uma peça de encaixe, não me parece um deus, um mito. Porque tudo na arte antiga tinha representação de reis, deuses, números, Para que isso? Né? Sabe? Quer dizer, para mim parece uma fábrica, uma usina. Quando você vai para Pumapunco, você não tem a impressão. Se você não soubesse que Pumapunco é um sítio arqueológico, você ia pensar que é uma fábrica abandonada. Faça o seguinte. Pumapunco, o que isso parece para você? Parece uma coisa do Maia antiga? O que parece isso para você? O que parece? É esquisito. Parece um pedaço de trilho de trem, sei lá, de espada da nave sair. Para que serve isso? Né? Olá, tudo bem? Tudo bem? Próximo. Aqui os desenhos técnicos das peças de Pumapunco. As peças de Pumapunco formam um quebra-cabeça, tipo um Lego, né? De peças que são para encaixe, não é... Isso não é necessário no mundo antigo, entendeu? Isso parece uma coisa que... Para que serve isso? Uma espécie de usina, entendeu? Inclusive, assim, por exemplo, a destruição dessa Pumapunco, a destruição do Pumapunco, parece que ela foi explodida, porque as peças estão jogadas, como se fosse um monte de pedacinho de Lego jogado para cima. Também é estranho. Aí você vai assim, teve uma inundação alta montanha, na Bolívia, né? E arrastar isso daí tudo. O que foi? Pode falar. Então, existem tentativas de fazer. O pior é que elas nem se encaixam, ninguém sabe para que elas servem. Entendeu? Elas não têm lógica. Entendeu? A gente não consegue entender se era uma coisa que ia ser usada em algum outro lugar. A impressão que dá é que era uma coisa que estava sendo pré-fabricada para ser usada em outro lugar. Agora, para que serve isso? Porque parece que tem trilhos, né? Parece que tem aqueles Hs, aquelas formas em H que encaixam nos outros Hs. Né? Se você olhar, você pode até... Se algum de vocês for até... Quem é da engenharia aqui? Se vocês forem da engenharia, vocês podem até fazer maquetes e tentar descobrir para que serve isso, tentar criar uma teoria, que realmente é bizarro demais. E você que é engenheiro, isso não parece coisa de engenharia? Isso parece arte pré-colombiana? Você não vê isso em fábricas, em usinas siderúrgicas, não sei o quê, peças assim de indústria pesada? Parece indústria pesada. Não parece arte pré-colombiana, pré-chegada dos espanhóis. Não parece isso. Pode passar o seguinte. Aí, a teoria sobre um engenheiro um grupo de engenheiros fez algumas teorias sobre a possível montagem do Pumapunco, né? Qual a sua utilidade para que os encaixes aí, tem algumas teorias, formam uma espécie de edifício, né? Parece que de uma certa forma encaixa, forma uma coisa bem... Parece uma ponte, uma coisa industrial qualquer, né? Mas ali não tem nexo. Como templo, não tem cara de templo. Templo maia. O Vulcânico disse que a lenda explica que eles vieram em sociedade e fizeram uma cidadela para habitar. Então, na teoria da lenda,
O que eu posso pensar é que assim, que era uma cidadela fortificada de ET. É o que parece. Parece uma sociedade fortificada de ET, não parece como se fala, uma arte. Porque as fortalezas peruanas, né, aquelas fortalezas que tem Cusco e tal, são as pedras meramente empilhadas. Isso era suficiente para a guerra daquela época de arco e flecha. Não precisaria disso tudo. Isso parece que é para um bunker nuclear. Por que é isso? Né? Para que você precisa disso? Né? Mais peças de Pumapunco, todas iguaizinhas, todas perfeitas, e elas também, você vê que elas estão dispostas como se você fosse usar em outro lugar, porque elas não estão encaixadas entre si. Então não tem nexo. Né? Para mim, a maior prova da existência dos ETs, ou se não dos ETs, de uma civilização, vamos dizer, os Atlantes, ou uma civilização superior tecnológica que desapareceu e não deixou vestígio, seria Pumapunco, porque isso aqui não tem nexo no mundo antigo, né? Outro pedaço de Pumapunco, estranho, né? Insólito, né? Além de ser gigantesco, e observa a causa de destruição por desconhecida. Ninguém sabe dizer como é que uma pedra desse tamanho ficou assim, porque Tiahuanaco está intacta. Então isso aí, por que foi tratado desse jeito? Parece que foi destruído nuclearmente, né? Ok. Essa aqui é outro item valioso de ufarqueologia. Acho que está em Kelps, ou não sei em qual das pirâmides. Tem aquele ETzinho desenhado, está ampliado ali. Ali uma comparação com uma representação moderna de Gray, uma ilustração moderna de Gray. Aqui a representação egípcia e a cena de pintura egípcia antiga está aqui lá, que para mim parece um Gray. Ou não parece para vocês um Gray? Parece, né? Esse que apareceu para ti a primeira vez. Isso é o Gray, Só que o Gray que eu vi, ele era mais alto, e esse tinha uma cabeça mais larga, parecia era uma coisa mais larga nas laterais, não era assim comprido, assim parecendo um ovinho. Tem umas variantes de Gray, inclusive a gente chama de Gray cinza. Oi? Falou alguma coisa? Não? Inclusive a gente chama Gray de cinza, mas na verdade tem Gray verde. Tem várias espécies. Tem Gray branquelinho, tem Gray pretão, tem Gray marrom, tem Gray assim meio rosado. Tem uma menina que falou assim, eu vi o Gray cor-de-rosa. O pessoal deu risada dela, né? Assim, que era menina, falou assim, Gray cor-de-rosa. Aí o pessoal veio dela, mas realmente existe uma variante mais rosada. É como o ser humano tem vários tons de pele, né? E vai do extremamente branco até, né, totalmente negra a pele. Então, eles também têm tons de pele diferentes. Vendo que tem reptilianos, por exemplo, pode se extrapolar para pássaros, anfíbios. Então, ET anfíbio é comum também, que são os ETs que tem cara de sapo. É uma espécie menos frequente. Depois existe uma história de uns Carians, que seriam ETs com cara de passarinho, tem um bico, né? Tem uma cara de passarinho. Esses Carians, eu conheço tão poucos casos. Por exemplo, existem casos também de ET com cara de felino, né? Isso é outra coisa que, assim, existe, mas é pouco relatado. Por exemplo, ET humanoide, a gente tem com várias variantes. Tem com orelha pontuda, com pele azulada, com olho de gato, mas com cara de ser humano. Agora, ET com cara de sapo existe. ET com cara de gato, ou de cachorro. Tem gente que já viu ET com cara de cachorro, mas assim, focinho de cachorro, peludo. Mas assim, por exemplo, o mais comum é parecido com cara de réptil, reptiliano. Agora, só fazendo uma parte assim, mais de teoria minha, entendeu? A gente conhece bem os ETs que têm interesse na Terra. Os que estão só de passagem, uma pessoa viu uma vez. Agora, os reptilianos, eles têm interesse no planeta Terra. Os Greys têm interesse no planeta Terra, eles têm business aqui. Então, são os que a gente vê sempre. Né? O que foi? Pode falar. Seriam esses ETs que têm cara de animais,
que podem ter dado origem aos outros animais da Terra? Não, é o contrário. O que eles explicam, né, é que a evolução darwiniana está certa, que a vida começa no mar, depois passa pelos répteis, pelos pássaros e depois pelos mamíferos e tal. Essa sequência é mais ou menos recorrente no universo. Só que a vida inteligente pode emergir não necessariamente do mamífero. Ela pode emergir do réptil, ela pode emergir do anfíbio. Quer dizer, um sapo pode virar inteligente, um calango pode virar um ser inteligente. Uma planta? Uma planta sim. É que assim, a gente não conhece... Dos greys, são dos greys vegetais, que dizem que um americano deu um tiro de espingarda na perna de um grey na fazenda dele e ele continua andando como se fosse um vegetal. Olha, você acha que alguém consegue dar um tiro num grey? São coisas que se... Um grey olha pra você e fala assim, para. Você fica duro, você acorda no dia seguinte. O poder de um grey, o poder de um ET, é um poder, vamos dizer, de um deus. Ele olha pra você e fala assim, você agora é um cachorrinho, late, e você sai latindo. Entendeu? O poder de hipnose dele, você não consegue atirar num grey. Não teria como, porque eles têm um poder, eles não teriam nem que ter medo, né, da gente pegar. Eles não têm medo, assim, por exemplo, eles têm medo de ser pegos desprevenidos. Se, por exemplo, você pegar ele pelas costas, ele fica assustado. Agora, por exemplo, se ele estando de frente para você, a partir do momento que ele olha nos seus olhos, ele te comanda. Por isso que os greys, eles olham para as pessoas no olho, eles têm aquele olhar hipnótico, que nem gato que hipnotiza passarinho, e a partir daí você não consegue fazer mais nada contra ele. Eu vi uma entrevista de anos com um cara que ele foi entrevistado por Lacerta. Lacerta. Dossiê Lacerta. Dossiê Lacerta, eu investiguei o dossiê Lacerta. O dossiê Lacerta ele é meio dúbio, porque ele foi escrito por um cara chamado lá, era um nome sueco, mas assim, tinha milhares de caras, não tinha autor, entendeu? É como se fosse assim, escrito no Brasil por José da Silva. Mas tu viu a forma como é muito complexa? Ele é bem redigido, inteligente. A hipótese do dossiê Lacerta é que o reptiliano é de origem terrestre, seria um dinossauro, porque o Troodonte, ele estava desenvolvendo vida inteligente. Então, se os dinossauros não tivessem sido extintos, a humanidade seria um planeta réptil, teria o Troodonte, não teria sido o Australopithecus, o Neandertal, o Cro-Magnon e o humano, mas sim o Troodonte teria gerado um ser inteligente. Existe, inclusive no Museu do Canadá, existe essa linha B evolucionária estudada pelos biólogos e é como uma coisa bastante aceitável, né? Eu acho, assim, os extraterrestres, eu acho que reptiliano é uma raça extraterrestre. Porque se eles fossem, por que eu acho que reptiliano é uma raça extraterrestre? Porque se eles fossem uma raça terrestre, eles não teriam deixado o Homo sapiens se desenvolver. Entendeu? Porque eles realmente acham que eles são os donos da Terra. O reptiliano, a Barbara Lamb, é uma grande ufóloga americana, e ela é especializada em reptiliano. Ela é especializada em pessoas abduzidas por reptiliano. Então ela chegou para os testemunhas de reptiliano, e os reptilianos têm uma característica, que ela chama de regal behavior. Então assim, comportamento de rei. Todo reptiliano fala assim, eu sou mais antigo que você, eu sou superior a você, e você cala a boca, e você só fala quando você for perguntado. Então o reptiliano não deixaria o ser humano tomar conta do planeta, que ele acha que o ser humano é uma porcaria. Entendeu? Eu acho que não tem sentido. Ele comenta que existia duas espécies de alienígenas da gente. Quantas? 14. E 8 delas faziam abduções e 3 eram totalmente... O Stephen Greer. O Stephen Greer fala isso, né? O Project Disclosure. Essa classificação é baseada nos militares americanos. Existe um livro chamado, um projeto chamado Project Disclosure, né? Projeto Abertura, que é do Stephen Greer. E aí o Stephen Greer ele pega os militares velhos que viram ET, viram nave e tal, e quando eles se aposentam eles podem ir a público e falar. Aí eles falaram isso, eles falaram 14, depois pularam para 70, porque você começa... Na verdade, ET é assim, por exemplo, no século XV, sei lá, se imaginava que o mundo acabava nas Ilhas Canárias.
Mas aí eles foram andando, descobriram que tinha Brasil, descobriram que tinha Austrália, descobriram que... E tem a mesma coisa, como a gente não pode voar pelo universo, a gente não sabe onde acaba. Por isso que quando uma pessoa fala assim, eu vi um ET de 20 centímetros de altura, ufólogos assim, mais preconceituosos falam assim, essa mulher viajou, ela estava drogada. Eu falo assim, não, porque você não sabe, porque você não tem poder sobre o universo para saber se é verdade. Então você tem que manter sua mente aberta para o espírito científico, você não pode achar que isso não é verdade, porque não cabe nos seus catálogos, no seu conhecimento prévio, né? Ah, meu Deus. Eu me abstenho. Ah, não. Isso atrapalha mais do que ajuda, eu acho, né? Eu não quero falar de pessoas... Eu acho que cada um segue o que quiser, né? Você falou do Project Disclosure. Project Camelot. Project Camelot é a Cassidy, é um casal... Agora só tá ela. Agora só tá ela, acho que eles se divorciaram. E eles são esotéricos que moram lá em Sedona e que vão entrevistando, tem um programa de misticismo, de espiritualismo, de ufologia. Mas eles não são em si ufólogos ou contactistas, eles são entrevistadores. É um programa isso. Nos Estados Unidos a ufologia é muito mais livre que aqui, a gente tem muito mais livros. Eu falo inglês, sai livro de ufologia toda semana. Aqui no Brasil, quando foi que saiu o último? Né? Lá nos Estados Unidos, a Amazon me manda toda semana, novo. Chico, e aquela área Dulce? O Dulce Building. Então, o Dulce Building faz parte do que a gente chama de convênio, que seria os extraterrestres. Os extraterrestres, os reptilianos e os Greys, basicamente, querem vender tecnologia. São amigos, né? E falam para os militares americanos, a gente vende tecnologia. Segundo Jim Sparks, que foi um contatado por reptiliano, os governos americanos tinham prometido que nos anos 2000, mais ou menos, isso foi nos anos 50, que lá pelo 2000 os reptilianos iam ser apresentados como benfeitores da humanidade. E que os americanos não cumpriram essa obrigação do contrato. Que eles fizeram um tratado com os Greys, né? E com os Greys e os reptilianos, mas os reptilianos falaram assim, quando chegar o ano 2000, 2010,